Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, como vos pedimos a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação do Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte de cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 27 de setembro, 27º domingo do tempo comum. O Evangelho é Mateus, capítulo 21, versículos de 28 a 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O sumo sacerdote e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, que bom estar nesse dia de domingo na tua companhia, meditando a palavra de Deus. Deus continua a nos chamar para trabalhar na sua vinha, como vimos no domingo passado, quando ele mostrou que passa em vários momentos da nossa vida e nos chama. Neste domingo, a liturgia da palavra acentua esse chamado, convidando-nos diretamente a trabalhar na sua vinha. Qual será a nossa resposta? Será que estamos ouvindo o seu chamado? Se o estamos ouvindo, que tipo de resposta nós estamos dando a ele? Será que dissemos sim, mas depois recuamos e não vamos? Ou dizemos não, mas depois resolvemos ir? A parábola de hoje nos ajuda a ter clareza de nossas respostas e a tomar uma decisão.
Jesus conta a parábola para os sumos sacerdotes e anciãos do povo, isto é, para que os que tinham de alguma forma dito sim a Deus pela missão que lhes foi confiada. Porém, tudo indica que esse sim não estava sendo cumprido, e a parábola de hoje deixa isto muito claro. É a parábola do pai que tinha 2 filhos e convidou ambos para irem trabalhar na sua vinha. Um disse que não ia, mas depois foi. O outro disse que ia, mas depois não foi. A pergunta é: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Os sumos sacerdotes responderam que foi o primeiro e acertaram. Embora este tenha dito no início não ao Pai, pensou bem e mudou de ideia. O pai ficou feliz com isso. Esse filho é representado pelos cobradores de impostos e as prostitutas. Eles haviam dito não a Deus pelos inúmeros pecados cometidos. Porém, quando Jesus os chamou, aceitaram o chamado e mudaram de vida. É o caso do próprio Mateus, único evangelista a narrar essa parábola. Ele era um cobrador de impostos, mas se converteu e se tornou apóstolo e evangelista. Outros cobradores de impostos que se sentaram à mesa com Jesus também mudaram de vida depois que receberam o chamado. O segundo filho é representado pelos sumos sacerdotes e anciãos do povo. Eles tinham dito sim a Deus e receberam grandes responsabilidades. Porém, se achavam santos e perfeitos, mais dignos que outros, a ponto de se sentir no direito de apontar o dedo contra os que não pensavam e agiam como eles, vivendo assim uma religião excludente que legitimava a marginalização dos pecadores e não lhes dava chance de conversão e mudança de vida. Jesus vem para mudar essa ordem injusta e mostra que os pecadores são os preferidos dele, não por causa de seus pecados, mas porque aprovasse o pecado, mas pela necessidade de conversão e salvação que estes têm. Esta parábola leva-nos a questionar qual das 2 categorias de filhos nós estamos sendo. E isso só é possível saber a partir da resposta que damos ao seu chamado. Pelo batismo, todos nós dissemos sim a Deus. Pelo batismo, ele nos chamou a trabalhar na sua vinha. Desse modo, todos nós somos semelhantes ao segundo filho. Dissemos sim, mas não são todos que assumem a missão de batizados. Não basta ir à missa todos os domingos, comungar e cumprir com os preceitos religiosos para confirmar o sim. Isso é muito importante, mas não basta. Se não nos comprometermos com a causa de Jesus, que é a defesa da vida, de amor e solidariedade para com os que sofrem. Se não fizermos isso, seremos como o segundo filho, que diz no primeiro momento sim, mas depois não confirma esse sim. Por outro lado, temos dentro de nós a parcela do filho que diz não, num primeiro momento. Este está representado nos nossos pecados, nas nossas fraquezas, nos medos que temos de assumir ou no comodismo de uma religião sem compromisso.
Mas, quando nos convertermos e assumimos uma nova maneira de agir, de acordo com os ensinamentos de Deus, damos uma resposta positiva, vamos ao trabalho na sua vinha e agradamos a Deus. Assim sendo, para Deus, mais vale um pecador que se converteu do que um santo que se corrompeu. Que possamos dizer sim ao seu chamado, mesmo que já tenhamos lhe dito muitos não. É o que nos ensina o Evangelho de hoje. Oremos. Ó Deus, que mostrais vosso poder, sobretudo no perdão e na misericórdia, derramai sempre em nós a vossa graça, para que, caminhando ao encontro das vossas promessas, alcancemos os bens que nos reservais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Imaculada Conceição, São José, Santa Clara, desça sobre você, a sua família, as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.